Salve, salve, rapaziada! WASP aqui. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do método WASP de análise técnica. E como eu já trouxe um modelo de trades longos para vocês, então eu vou trazer também um modelo de trades curtos. Então o tema dessa aula vai ser um operacional de trades curtos para mercados erráticos, para mercados confusos, tá? Essa aula é muito importante porque ela resolve um problema que muitos traders têm, que é o seguinte: o trader ele vê uma tendência de alta que é caracterizada por topos e fundos cada vez mais altos, e quando o mercado inicia uma fase corretiva, esse trader ele tenta comprar essa correção, talvez no 50%, no 61,8% de Fibonacci, posiciona o stop dele abaixo do fundo anterior no técnico, tá? Entretanto, o mercado ele acaba pegando a entrada desse trader, estopa ele e retoma a tendência. E aí ele vai lá naquele alvo inicial, vai no alvo prévio ali, entretanto vai sem o trader, porque ele já foi estopado, tá? Então a gente vai resolver isso nessa aula pela visão, pela leitura da análise técnica clássica. Tranquilo? Então eu já vou iniciar essa aula pedindo uma ajuda para vocês. Deixa um like nessa aula, comenta o que você achou dessa aula ao final dela, tá? E se você caiu de paraquedas aqui, saiba que a gente tem uma playlist completa e gratuita com um curso de análise técnica voltado para day trade, completo e gratuito. Então o conhecimento está na sua mão, é só você consumir ele, se dedicar e aplicar que o resultado vem, beleza? É interessante para que você faça essa aula e tire bastante proveito dela que você tenha algum conhecimento de contexto de mercado. Para isso, eu recomendo que você assista às aulas de ciclos de mercado, de médias móveis e também do TRIX. Né? TRIX que é o indicador TRIX, que é um indicador oscilador autocentrado, é uma média móvel triplamente ponderada. Tá? Então, é um indicador que ajuda bastante na leitura de contexto. Então, essas 3 aulas aqui, depois que você assistir essa aula atual, você procura na playlist essas 3 aulas que elas vão te ajudar muito a entender o que está sendo dito aqui, tá? Vamos entender que tipo de trade a gente vai estar buscando dentro desse modelo, dentro desse operacional. A gente vai estar buscando a forma mais básica, a estrutura mais básica do preço, que é a estrutura de onda. Quando você tem um impulso, uma correção, a nossa expectativa é comprar esta correção para pegar o impulso que vem na sequência e tirar proveito dessa estrutura básica, como o mercado se move todos os dias. Isso é uma grande carta na manga pelo seguinte: grandes movimentos, como vocês viram na última aula, eles não acontecem todos os dias e não acontecem o tempo todo. Então você tem grandes movimentos 2, 3 vezes por semana, tá? Que você pode muito bem não estar na frente do gráfico nessa hora. Aqui não. Esse movimento ele acontece todos os dias, o dia inteiro, tá? Então, você não pôde operar no período da manhã, não tem problema, porque no período da tarde você vai encontrar pelo menos uma ou duas oportunidades como essa, com tranquilidade. Perfeito? A gente vai abordar essa estrutura básica, mas a gente vai abordar essa estrutura básica com mais profissionalismo e com critérios objetivos, para que a coisa não dependa da sua opinião, né, da sua subjetividade. Mas você vai ter critérios para atender ali que vai aumentar a chance desse trade dar certo, tá? Nesse exemplo aqui, ó, você consegue ver pela setinha verde e vermelha, tá? Setinha verde e setinha vermelha exatamente aonde foi o nosso ponto de compra, que foi aqui embaixo, e aonde a gente realizou lucro, que foi aqui em cima, na setinha vermelha. Então, o nosso risco nessa operação foi desse tamanho aqui, e o nosso retorno nessa operação foi desse tamanho aqui, tá? Esse modelo é um modelo que vai ter uma taxa de acerto entre 65% e 70%, e uma relação de risco-retorno média de 1 para 1,6. O que isso significa? Significa que a cada R$ 100 que você arrisca, você vai ganhar R$ 160. E a cada 10 operações que você fizer nesses mesmos moldes, você tende a acertar 6 a 7 operações. E 3 delas tendem a dar errado.
Então é um modelo extremamente vencedor e extremamente lucrativo. Tranquilo? De início, aqui a gente vai separar essa aula em duas fases, tá? Na primeira fase, a gente vai entender exatamente o que são as regiões de oferta e demanda, que é basicamente aonde a gente vai comprar e aonde a gente vai vender, tá? Então, deixa eu fazer um desenho aqui para a gente pegar legal. Então, nessa primeira fase, a gente vai entender onde a gente vai comprar e onde a gente vai vender. Vamos identificar essa região aqui, que não é região de order block, não é uma PH, não é uma PL, tá? É semelhante, mas não é a mesma coisa. Aqui, aonde a gente vai comprar, e na segunda parte dessa aula, a gente vai aprender a validar essa movimentação toda. Para quê? Para que você não caia naquela armadilha de comprar nessa região aqui, sendo que o mercado vem, rompe ela, busca a região abaixo, aqui, toca, e dá continuidade, para que você não caia nessa armadilha. Você cai nessa armadilha e fica com aquela sensação de, poxa vida, o negócio funciona, eu só não escolhi a região certa. Isso acontece porque você não tem critérios objetivos para encontrar a região certa. E a gente vai resolver isso nessa aula, tá? Na segunda parte dessa aula. Então, vamos iniciar pela primeira fase, em que a gente vai entender o que são regiões de oferta e demanda, tá? Vamos iniciar observando aqui, ó, se a gente normalizar, né? O que é normalizar? A gente vai tirar a tendência, tá? Vamos tirar a tendência da movimentação do preço e aí o mercado se tornaria uma formação basicamente senoide, né? Basicamente isso aqui, ó, que o mercado faria. Dito isso, observando essa estrutura, a gente consegue observar que há uma região que seria mais barata do que outras regiões e há uma região que seria mais cara do que outras regiões. Nesse caso, nas regiões mais baratas, a gente tende a ter mais interesse comprador, porque está barato, dentro de uma X janela de tempo. Na região aqui em cima, você teria mais interesse vendedor, porque estaria mais caro dentro de um X janela de tempo. Perfeito? Então aqui embaixo a gente teria demanda e em cima seria oferta. Regiões que acontecem embaixo são chamadas de regiões de demanda e as regiões que acontecem em cima são chamadas de regiões de oferta. Perfeito? Agora, incluindo a tendência, tá? Nessa movimentação, a gente teria regiões que são próximas disso aqui, ó. Então, isso aqui seria basicamente uma região de demanda e aqui para cima seria basicamente uma região de oferta. Como que a gente vai determinar aonde, qual é o limite, aonde começa e aonde termina uma região de demanda e uma região de oferta? Para isso, vamos dar um passinho para trás e vamos entender que lá em 1930, um sujeito chamado Richard Wyckoff criou lá a teoria de Wyckoff e ele disse o seguinte: o mercado ele não vira de forma aguda, né? Ele tende, quando ele vai virar, ele tende a apresentar um comportamento lateral, que quando acontece embaixo se chama de acumulação, quando acontece em cima se chama de distribuição, para daí virar. Ele não vira exatamente de uma vez, né? Essa região aqui, essa lateralidade, ela tem os limites dela. Esses limites, eles mostram para a gente o quê? Que na parte de cima ainda tem vendedor batendo, tentando jogar esse preço para baixo, nessa parte de cima. E nessa parte de baixo, você tem compradores absorvendo a força vendedora e tentando jogar esse preço para cima. Em algum momento, que foi exatamente por aqui, o mercado rompe essas máximas, os vendedores simplesmente desistem de vender e começam a comprar, eles se dão por vencidos, tá? Esta região aqui é o que a gente vai chamar da região de demanda, porque ela aconteceu embaixo. E ela os limites dela são
o ponto onde tinha defesa vendedora, que foi rompido, tá? Em candles, como isso ficaria? Vamos fazer dois exemplos, tá? Um primeiro exemplo com apenas um candle e depois um outro exemplo com vários candles. Então, nesse primeiro exemplo aqui, ó, você tem uma pernada de alta seguida por uma pernada de baixa, que é uma correção. E aí você tem um único candle aqui e ele retoma a movimentação de alta depois desse candle. Retoma a movimentação de alta e renova a máxima. Repara que neste candle aqui em específico, a gente tem sombras que mostram para a gente claramente que aqui tinha ainda defesa vendedora, vendedores estavam batendo para jogar esse preço para baixo, compradores já estavam aparecendo aqui para tentar jogar esse preço para cima, e eventualmente essa região ela foi rompida. Tá? E aí vendedores desistiram de vender e passaram a comprar. Nesse ponto aqui, ó, este candle em específico, a distância entre a máxima dessa sombra com a mínima da sombra é a região de demanda. Quando o mercado voltar aqui novamente, a tendência é que ele sinta o nível nessa região e retome essa movimentação a favor da tendência. A gente também pode elencar exemplos em que você tem mais de um candle. Então, vamos pensar aqui, ó, você tem uma movimentação de alta e logo na sequência você tem uma correção. E aqui você tem, por exemplo, um fundinho que é formado ali por uns 4 candles antes dele dar continuidade. E esses 4 candles aqui, ó, eles têm sombras. Todos esses 4 candles eles têm sombras, tá? Qual que é a região de demanda nesse caso? É a sombrinha mais alta, aqui com o fundinho mais baixo. Isso aqui tudo é a região de demanda. Quando o mercado vier buscar aqui novamente, ele tende a sentir o nível e dar continuidade, tá? É importante a gente entender também o seguinte: dentro da região de demanda, você vai ter o ponto da entrada na região, a mínima região, e você também tem uma região de interesse nos 50% dela. Então, 50% da região de demanda também pode segurar o preço, beleza? Como que a gente vai fazer uma entrada nesse caso? A entrada fica na entrada aqui da região de demanda, stop abaixo do fundo. Simples assim, tá? Vamos pegar alguns exemplos aqui, ó, que eu separei para a gente. Aqui a gente tem essa região, eu não sei se vocês vão conseguir ver legal, que não dá para ver bem, né? Então vamos fazer em branco. Essa região aqui, ó, do candle 156, você tem essa máxima com essa mínima aqui, ó, do 157. A região de demanda, desculpa, a região de oferta é tudo isso aqui. Tudo isso aqui. E a mínima dessa região de oferta é a mínima dessa 157, porque a gente está vendo que houve ainda intenção compradora. Compradores defenderam essa região aí. Só que veio a 158, que é esse candle vendedor forte, e rompeu a região. Então, isso aqui tudo isso aqui, acaba se tornando a nossa região de oferta. Quando o mercado vem testar essa região mais para frente, aqui ele bate e volta. E aí você poderia simplesmente fazer a venda aqui, com stop aqui em cima e alvo na mínima. Simples assim. Nesse caso, seria um trade muito perto de 1 para 1, tá? E você vai ter, sim, trade de 1 para 1, trade de 1 para 1,5, trade de 1 para 2, tá? Só que, na média, quando você pega lá 10 trades, você soma o retorno de todos eles,
e você divide pelo número da amostragem, que nesse caso do exemplo é 10, você vai ficar com um retorno médio de 1 para 1,6, tá bom? Próximo exemplo aqui, ó, você tem essa movimentação, impulso, correção, impulso. Quando ele volta, o que você tem aqui como região de demanda? Você tem essa sombrinha aqui, ó, da 159, não tem? Essa sombrinha aqui da 159, até da 160 dá para você considerar, né? Que você tinha ali ainda a defesa vendedora. Vendedores estavam batendo para continuar jogando esse mercado para baixo. E posteriormente essa região foi rompida. E aí lá para frente, o mercado dá a entrada para você nessa região. Então você poderia comprar aqui, um tique acima da região, stop um tique abaixo do fundo e deixa o mercado andar até a máxima aqui. E nesse caso você teria feito um trade aí de 1 para 1,8, talvez, alguma coisa nesse sentido. Tá bom? A gente tem uma situação especial que é importante citar, que é quando o range ultrapassa os 50%. Então eu vou fazer um desenho aqui para vocês. Quando você tem uma movimentação em que você teve uma puxada de alta, e aí você tem uma puxada de baixa, aqui, opa, não, vou ter que refazer. Você teve uma puxada de alta, aqui, e aí você teve uma puxada de baixa. Só que o range dessa puxada de baixa ele acaba sendo maior do que 50% do próximo impulso. Então, o próximo impulso vem, ele faz isso aqui. Ó. É isso aqui. Repara que o range da região de demanda seria dessa máxima com essa mínima. Não faz sentido eu comprar aqui para sair aqui, porque daí eu vou estar arriscando mais do que eu estou tentando ganhar. Nesse caso em específico, aí sim eu utilizo 50% da região de demanda. Venho, faço a minha compra um tique acima de 50%, stop abaixo do fundo novamente, e o mercado tende a vir, buscar essa região e retomar, com meu alvo aqui em cima, na máxima. Tá? Poxa, Wasp, mas eu posso segurar para ver se ele vai romper e daí talvez pegar um alvo de Fibo? Até pode, tá? Só que essa estratégia é uma estratégia que ela é muito mais válida para você trabalhar ali mercados curtos, tá? Que eu gosto muito mais. Então, é mais interessante que você coloque várias dessas operações no bolso do que fique tentando alongar e sendo tirado no zero, sendo estopado, tá? Então, aqui nesse exemplo, ó, o que a gente tem? Você tem o mercado subindo, corrigindo. Aqui, se você considerar esse dojizinho como região de demanda, ele nem chegou a pegar. Mas se você considerar essa última defesa aqui, ó, ele ultrapassou 50%. Ele ultrapassou a entrada, né? Ultrapassa 50% do range. Então a sua entrada ficaria nos 50% disso aqui. Que daria para você entrar mais ou menos aqui nesse candle 90. Tá? É uma região que é uma situação que vira e mexe acontece. Beleza? A gente tem até um outro exemplo aqui, ó. Não dos 50%, mas um outro exemplo da região de demanda, né? Funcionando aqui. Mercado voltando para cá, tá? Então, essa é a definição e como a gente encontra a região de oferta e demanda. Você pode reparar que essa definição é uma definição diferente de order block, é uma definição diferente de PHs e PLs, tá? Eu encaro de modo diferente isso aqui, perfeito? Agora a gente vem para a segunda parte da nossa aula, que é o quê? A gente precisa entender como validar essa estrutura, para que você não caia naquela armadilha de
Está vindo aqui, né? O mercado está vindo aqui. Você tem uma região de demanda. Você compra essa região de demanda, entretanto ele rompe. Ele rompe, vem buscar uma demanda lá embaixo, pega aqui e dá continuidade para cima, tá? E ele acabou indo lá, mas sem você, porque você acabou sendo estopado. Beleza? E para isso, rapaziada, a gente vai utilizar o estocástico lento, tá? O estocástico lento, que é um dos meus indicadores favoritos, e ele é um oscilador de bandas, ou seja, ele oscila entre essa banda superior aqui, que é a região de sobrecomprado, e essa banda inferior, que é a região de sobrevendido, beleza? A gente vai utilizar o estocástico lento com duas funções. Essas funções vão ser determinar o range e validar a estrutura. O que eu quero dizer com isso? Vamos para um exemplo que vocês vão entender legal. Aqui, ó, nesse exemplo que a gente tem, validar o range é a diferença entre utilizar essas mínimas aqui com essa máxima ou utilizar, agora em vermelho, essas mínimas aqui com essas máximas, tá? E quem vai dar essa informação para a gente é o estocástico. Nesse exemplo em específico, quem fez a compra no range errado, que seria esse range aqui, fez a compra aqui com stop aqui embaixo, até conseguiu ganhar dinheiro, mas passou um calor fenomenal, tá? Agora, quem fez a compra no range correto, que poderia ser esse aqui, tá? Ou até mesmo esses dojizinhos aqui embaixo, que tem um subnível, se você prestar atenção, com todas essas máximas aqui, tá? Acabou entrando e não passou basicamente calor nenhum, muito pouco calor, tá? Então, a primeira parte, a primeira função do estocástico é conseguir determinar aqui essa pernada, ela vem deste fundo com estes topos e não deste microfundinho com esses topos aqui. Como que a gente faz isso? A gente determina isso observando que um fundo válido ele é representado no estocástico. Então repara que aqui ele vira fundo no estocástico, tá? Passo que este microfundinho aqui em cima, ó, ele não é representado como fundo no estocástico. Então, ele não é válido. Para um fundo ser válido, ele tem que ser representado como um fundinho no estocástico lento. Perfeito? Segundo ponto, né, a gente já validou aquilo que é como determinar o range. A partir do momento que a gente determinou que o range é deste fundo com este topo, a gente sabe que a gente só precisa encontrar aqui a região de demanda para fazer a nossa compra, tá? O segundo ponto é validar o range. Validar a estrutura, desculpa. Como que a gente vai validar a estrutura, rapaziada? A gente precisa que o estocástico lento e o preço estejam mostrando a mesma coisa nessa estrutura. Então, deixa eu fazer um desenho. Quando você tem o preço fazendo isso aqui, topos e fundos mais altos, o estocástico tem que estar fazendo topos e fundos mais altos, tá? Se o estocástico está mostrando algo diferente disso, a região de demanda tende a não funcionar. Então, se você tem o preço mostrando topos e fundos mais altos e o estocástico mostra um topinho mais baixo aqui, isso significa que essa região de demanda tende a falhar. E ele provavelmente vai ultrapassar esse fundo, e buscar um fundo mais abaixo, buscar uma região de demanda mais abaixo, tá? O que a gente quer ver é toda a movimentação do preço sendo refletida
no estocástico. Quando a movimentação do preço não está corretamente refletida no estocástico, aquilo ali não está saudável. Então, vamos observar aqui, ó. Aqui você tinha o quê? Você tinha este topo, que era um topinho que estava sendo representado no estocástico, tá? Eventualmente, a gente quebra esse topo. A gente fez uma quebra de estrutura. Dá uma olhada lá na aula de reversões, tá? Quebra de estrutura é um dos 3 tipos de reversão possível, que é quebra de estrutura, estrutura contrária e topos e fundos duplos. Nesse caso, ele mostrou uma estrutura contrária, validada pelo estocástico, porque a gente quebrou esse topo anterior e este topo que ele acabou de fazer, esse topinho aqui que ele acabou de fazer, repara que ele é representado como um topo no estocástico e ele é mais alto do que o topo anterior no estocástico também. Então, essa estrutura está 100% validada. Aqui eu vou procurar o range. Qual que é o fundinho e qual que é o topinho que eu tenho que usar? É esse fundinho aqui, ó, o fundinho que é representado no estocástico. É esse fundo aqui. Então, aqui, ó, eu posso traçar a minha demanda e fazer a minha compra e ganhar o meu dinheiro, tá? Eventualmente, o mercado vem, sobe novamente aqui, ó. Vamos imaginar que você não fez o trade. Você não fez o trade, você esperou. Neste segundo topinho, quando ele volta, aqui a gente não vai fazer nada. Por quê? Porque é um mercado saudável, você tem ali uma correta representação do que está acontecendo no preço, está acontecendo também aqui no estocástico lento. Entretanto, ele está te mostrando o quê? Um topo mais baixo. Se ele está te mostrando um topo mais baixo, ele pode muito bem fazer isso aqui, ó. Né? E se esse for o caso, então essa região aqui de demanda não vai funcionar. Por isso que nessa demanda a gente não faz compra nenhuma. A gente espera. A gente quer ver uma sequência de topos e fundos ascendentes como numa tendência saudável. E aí o mercado sobe. Quando ele sobe, o que ele faz? Ele mostra topos mais altos no gráfico e topos mais altos no estocástico lento, completamente saudável. Então, quando ele voltar aqui, eu posso fazer minha compra. Qual que é o range que eu estou olhando? Eu vou ter que olhar dessa máxima e qual que é o fundinho que eu vou usar? Um fundinho que foi devidamente representado no estocástico, esse fundo aqui. Então, essa mínima com essa máxima, tá? Vou encontrar minha regiãozinha de demanda, que é isso aqui. Posiciono minha compra, stop aqui abaixo, alvo na máxima. E ele foi lá e pagou também. Beleza? É assim que a gente valida a estrutura e o range. Que é muito importante a gente lembrar. A gente não usa topos mais baixos em uma tendência de alta, como nesse exemplo aqui, ó. Não usamos, ó, não usar topos mais baixos em uma tendência de alta ou fundos mais altos em uma tendência de baixa, porque isso pode ser o prenúncio de uma estrutura contrária, que é um dos 3 formatos de reversão, tá? E também não utilizar ranges marcados dentro de uma banda extrema. Então, vamos imaginar o seguinte. Imagina que este fundo aqui, ó, este fundo aqui do preço, ele acabou sendo representado aqui no estocástico como sendo um fundinho que acontece dentro da banda extrema superior. Aí, esse fundo, por estar dentro da banda extrema superior, não é válido. Aí a gente não vai usar ele. Tranquilo? Aqui a gente tem exemplos, tá? Aqui a gente tem exemplos, ó. Nessas regiões aqui, você tem vários topinhos, micro topinhos, né? Que o mercado faz dentro da banda extrema. Aqui não é o cenário ideal você fazer esses trades. Tá? Ou você entrou lá no começo do movimento, ou você não faz. Você também pode, caso você seja muito experiente, descer o time frame até que você encontre uma estrutura saudável.
Então, se isso aqui está acontecendo nos 5 minutos, você está vendo esse gráfico e esse estocástico nos 5 minutos, se você descer lá para o 1 minuto, para o 30 segundos, você tende a ver uma movimentação mais saudável e com um grau de riqueza de detalhes que te permite tomar uma boa decisão. Tá? Te permite ver a estrutura de modo saudável. Tranquilo? Agora, o que a gente precisa entender também? Quando o mercado está saudável, ele está te mostrando exatamente aquilo que você está vendo no preço, ele vai te mostrar no Trix. Mas ele pode estar divergente. Então, o que é uma movimentação divergente? Isso aqui é um exemplo. Ó. Quando você tem topos mais altos no gráfico, só que você tem topos mais baixos no estocástico. Nesse caso, o que você vai fazer? Primeiro, tem que entender que você não vai utilizar essa região de demanda aqui. Ó. Essa região de demanda você não vai utilizar. O que você vai fazer nesse caso é 2 cenários. O primeiro cenário, você aumenta o time frame. Se isso aqui está acontecendo no 2 minutos, você sobe para o 5. Sobe para o 5. Até você encontrar um time frame em que você tenha um estocástico saudável, onde você não esteja mais vendo divergência. E aí, nesse time frame, você vai procurar ali, vai validar o range, validar a estrutura, encontrar a região de interesse e fazer a compra. Tá? Nesse caso, se isso aqui é o 2, a gente sobe para o 5, e olha como que o 5 representa essa situação toda. O 5, ele mostra o coisa saudável, tá? E aí você teria essa região aqui, ó. Você já não tem mais divergência. E aí você poderia fazer essa compra. E repara que essa compra aqui dos 5 minutos, ela já leva em consideração o fato de que ele vai violar esse fundinho, que era o fundinho com divergência do 2. Beleza? A outra possibilidade que você tem é se manter no mesmo time frame. Então, se isso aqui está acontecendo no 2 e você viu essa divergência aqui, se isso está acontecendo no 2 minutos, o que você pode fazer é simplesmente esperar o mercado ficar saudável novamente. Então, ele poderia muito bem vir aqui, subir e continuar a cair. E aí ele te mostraria algo assim no estocástico lento. E quando isso acontecesse, a hora que o mercado volta aqui, aqui você vende como uma região de oferta, tá? Ou o mercado volta a subir, você vê ele te mostrando topos mais altos no estocástico, tá? Quando ele voltar para a próxima região de demanda, aí você compra. Você simplesmente espera ele normalizar, espera ele voltar a ficar saudável. Tranquilo? Agora, rapaziada, vamos dar uma olhadinha como que a gente pode juntar tudo isso para você ter mais entendimento de mercado do cenário geral do mercado e também explorar algumas possibilidades de trade. Então aqui se a gente vem para o índice futuro, tá? Nós estamos aqui no índice futuro, estocástico lento está aqui embaixo. Vamos para os 60 minutos para a gente dar uma olhadinha no macro, voltar aqui um pouquinho para trás, para a gente dar uma olhadinha aqui no macro. Ó. Aqui, olha só que interessante, tá? Aqui você tem um mercado saudável nos 60 minutos. Então o mercado está mostrando topos e fundos mais baixos. Topos e fundos mais baixos, tanto no preço quanto no estocástico lento. Então, eventualmente, a hora que o mercado subir, ele tende a respeitar o quê? Essa região aqui de oferta. Significa que eu vou vender aqui e colocar o stop aqui em cima? Não, porque é os 60 minutos. Mas eu sei que nessa região o mercado tende a virar. Né? Agora eu sei que nessa região o mercado tende a virar. E aí o mercado efetivamente vira, tá? Logo no início do dia seguinte, e eu posso descer para talvez 5 minutos, para a gente ver aqui nos 5 minutos como é que isso aqui aconteceu. Nos 5 minutos, a gente percebe que o mercado vira, e ele vira com o quê? Ele vira com um formato ali de estrutura contrária, né? Estrutura contrária, onde ele faz um topo mais baixo do que o topo anterior e um fundo mais baixo do que o fundo anterior.
Isso é representado para a gente como? É representado de modo saudável no Trix. Desculpa, no estocástico lento. Né? É representado de modo saudável no estocástico lento. Então isso aqui é uma estrutura, uma lei... você está lendo aquilo que é uma estrutura válida, você pode confiar na tua leitura. Tá? Mercado sobe. Mercado subiu aqui, ó. Aqui você percebe que ele tem essa regiãozinha, que era a lateralidade, né? Era a região de oferta, e ele sente a região de oferta. E desceu. Daqui para baixo, meu amigo, é tudo venda. Tudo venda. Você vai vender tudo que der para vender aqui. Desce para 2 minutos, para 1 minuto. Tudo que dá para vender de venda aqui, você vende. Tá? Aqui, ó. Tradezinho simples pra caramba. Movimentação de baixa, tá? Com fundos mais baixos do que o fundo anterior. Ó. Saudável aqui no estocástico lento. Então eu sei o quê? Eu sei que essa região aqui de oferta, ela tende a funcionar. Tá? Posso vender aqui e jogar o meu alvinho aqui embaixo. Poxa, Wasp, posso segurar? Pode segurar se quiser. No momento que ele vem aqui para romper esse ponto, a hora que ele vem romper, você já traz o teu stop imediatamente para o 0 a 0 e segura para ver se ele rompe. Beleza? Já que a sua leitura de macro está alinhada com a sua leitura de micro. Tranquilo? E aí você vai unindo, tá, essa leitura de um modo que você consiga entender exatamente o que está acontecendo no mercado. Aqui você vê fundos mais baixos no preço e fundos na mesma linha no estocástico lento. Ele não está perfeitamente representado. O que eu posso fazer? Eu posso subir o time frame. Se eu subo o time frame, agora eu estou ok. Agora a coisa está correta. O que eu tenho aqui como regiãozinha representada? Tinha isso aqui, ó. Chegou perto, acabou não tocando. Dependendo de como você posicionar a sua venda aqui, até poderia ter pego. Tá? E assim vai. Beleza? Isso aqui é um formatinho. Isso aqui é um formatinho que acontece todos os dias. Ó. Todos os dias você tem possíveis trades assim. Faz a compra na entrada da região de demanda, stop aqui embaixo, alvo aqui em cima, tá? Dia de hoje, vamos ver se hoje teve alguma coisa. A gente está no 2 minutos, tá? No 2 minutos aqui, ó, o que você teve? Aqui o mercado, ó, ele já começa a te mostrar inicialmente uma divergência, né? Com topos mais altos aqui, topos mais baixos no estocástico lento. Então, essa região aqui de demanda não vai segurar. Não vai segurar. E realmente não segurou. Ele passou dessa região e buscou aqui atrás. Ó. Beleza? Mercado subiu, tocou a máxima novamente, tentou corrigir novamente, tá? Aqui, ó. Aqui ele começa a ficar saudável, tá? Repara que você tem topo mais alto, tá? Esse fundinho, este range dessa mínima com essa máxima está validado. Então você pode comprar aqui, com o stop aqui embaixo, alvo na região de máxima, e ele foi lá e pagou. Beleza? Então, foi isso por essa aula, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Se possível, deixa um like nessa aula, comenta o que você achou dessa aula. Se você quiser operar comigo todos os dias, tendo ali acesso aos pontos em que eu faço entradas, aos pontos onde eu estopo a operação, quais são os meus alvos, entender o meu racional todos os dias. A sala de operações é uma sala muito pequena, mas é uma salinha ao vivo, bem bacana, todo mundo tem acesso ao microfone, pode falar. Tem ali na descrição do vídeo como você pode entrar em contato para receber informações. Beleza? Valeu, rapaziada. É nóis, tamo junto e até a próxima aula.